Boa tarde, amigos ouvintes. Hoje não pudemos gravar a live na parte da manhã, mas, como sempre, quando não gravamos na parte da manhã, nós gravamos na parte da tarde. Então, por isso, eu vos desejo uma boa tarde, uma boa noite a todos. E hoje nós vamos falar do livro de Lucas, no capítulo 13, né? E vamos começar do verso 22, alguns versículos, onde estaremos falando acerca, porque a maior preocupação do religioso ou das religiões em si, quando existe entre eles alguém realmente preocupado, é com a quantidade de salvos, quem vai se salvar ou quem não vai se salvar. E devido à Bíblia, Jesus ter falado por parábolas e revelações, então parece que uma saída para que alguém tire as suas próprias conclusões, apontando nessa situação quem poderá ser salvo e quem tem uma maior chance de não se salvar nunca, né? Então, mas acontece que eu já tenho dito várias vezes, e não é uma coisa que eu tenho criado, que eu tenha inventado, e muito menos querer mudar os rumos do que está escrito. Hoje, por exemplo, a maior angústia das nações está nos decretos que estão saindo, que vai ser tomada as Bíblias, proibido falar de religiões, e isso preocupa a maioria das pessoas que acreditam em Deus, que até dizem ser cristão. Eles ficam apavorados com isso. Interessante. Eu vou dizer uma coisa aqui, que alguém vai ficar preocupado com a minha maneira, que já é diferente de falar sobre essas coisas, e ainda mais com o que eu vou dizer agora. No mundo que se diz cristão, que se dizem pregadores do Evangelho, que está na situação que está, se isso acontecer, para os verdadeiros cristãos vai ser a melhor coisa que vai estar acontecendo depois que Cristo esteve aqui. Vai ser a melhor coisa. Sabe por quê? Porque aí o julgamento vem por si próprio. Quem é o verdadeiro adorador de Deus? Porque os que adoram a Deus adoram em espírito e em verdade. Se em espírito, quem vai saber quem adora ou quem não adora para ser punido? E se é em verdade que ele está adorando, não tem nada que vai cercar ele. Não é a tomada da sua Bíblia, o direito de andar falando alto por aí, discursando. Não é isso que vai fazer
essa pessoa que está seguindo a Deus de verdade, certo? E em espírito, como diz no 4, do capítulo 4 de São João. Os verdadeiros adoradores, eles já, desde o início, adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus que disse, tem jeito de que alguém entre na sua vida? E a própria Bíblia está dizendo que os espíritos imundos são proibidos, são vetados de saber o que você pensa. Como que essa parte diabólica que está querendo impor essas leis, achando que vai barrar o verdadeiro cristão, o que ele vai saber da sua vida? O que você pensa sobre isso? Porque a Bíblia está falando que ele não adivinha seus pensamentos. Está falando que quem adora verdadeiramente é em espírito e em verdade. Se adora em verdade, não tem nada que tire do caminho. E se adora em espírito, pior. Quem é que vai saber o pensamento do espírito? Sabe, tem que ter muito cuidado as pessoas que aprenderam assim e estão pensando assim. Eles estão com medo é que tome a Bíblia. Eles tinham que ter medo, eles, que eu estou fazendo já a separação, viu? Eles tinham que ter medo de estar indo na Bíblia sem revelação e obedecendo aos homens. E isso eles não estão tendo medo. Aliás, tem multidões, apesar de já tem alguém caindo fora, né? Eu vi ontem uma passagem triste numa rede social. Um bispo, eu sei lá como que se chama, de uma grande denominação aí, olhando num banco ali, sentada, triste, uma senhora, e o outro filmando ali, embora ele não sabia que estava sendo filmado e gravado. Que é o que ninguém sabe quase aqui na Terra, que Deus tem todas as suas palavras gravadas e o que você fez filmado. Com tempo, ano, mês, horas e minutos e segundos. Viu? Porque tudo de Deus é com precisão. E aí, então, esse elemento lá, seguidor de Deus, como diz aquele ditado de Araque, né? Porque isso para mim não é um seguidor de Deus. Isso para mim é o próprio Satanás vestido de pele de ovelha. Quanta tristeza para uma mãe saber que tem um filho ou uma filha cego. Você tem noção qual o desejo que essa mãe teria de ver esse filho, essa filha voltar a ver, ou se nunca viu, se nasceu cega, poder ver a luz do dia? Você tem noção da alegria dessa mãe? E da tristeza ao mesmo tempo de olhar e ver seus filhos ou filhas ceguinhos? Você tem noção? Você já parou para pensar isso? Então vamos em frente. Aí chegou esse elemento com a Bíblia na mão e disse para aquela senhora, de quem é essa menina? Essa moça cega? Aí ela disse, é minha filha. Aí ele disse, se a senhora achasse um médico que falasse para a senhora pagar R$1.000 e ela voltaria a ver, a senhora pagaria? Ela disse sim.
com aquela voz assim, que a gente vê que ela não tinha mais nada. Porque a maioria dessas pessoas pobres são os que caem mais nessa jogada. Eles já deram tudo o que tinham e ainda pede mais. É a unha da fome. É uma noção de uma energia diabólica no corpo de uma pessoa agindo em nome de Deus e consegue enganar as pessoas. Aí ela respondeu, eu pagaria. Quer dizer, por dentro dela talvez estivesse dizendo, eu não tenho esse dinheiro, né? Mas eu peço. Já pensou eu ver minha filha vendo? Se eu estou usando as minhas palavras, os meus pensamentos, viu? Aí, sabe o que ele disse para ela? Falou, pois então, a senhora pagaria R$ 1.000? Sim. Então vamos entrar num acordo e vamos começar a fazer um trabalho acerca dela. E a senhora investe. Tem condições? Aliás, eu mesmo peço a Deus que tome as Bíblias da mão de um cafajeste como esse. Porque isso nem espírito que eles já não crê que tem, porque se cresce, eles respeitavam a Deus e ao próximo. Isso não é ser humano não, gente. Isso é um monstro. Eu quero até dar os parabéns para o dono desse canal, que teve o peito, a coragem de jogar esse cafajeste a público. Uma pena que não pode dizer o nome do cara, né? Que certamente ele não falou porque não pode, e também nem pode falar o nome dessa religião infame que cria essas pestes. Você vai pagar caro. Você é o cara mais desgraçado que tem na Terra, certo? Sem a graça de Deus, isso é o desgraçado. E a pessoa sem a graça de Deus é melhor apodrecer. Porque morrer, como diz vocês, você já vai, o infeliz. Você gostaria de ser cego no lugar daquela menina? E você estava querendo roubar R$ 1.000 em cima de uma mulher sofredora que via sua filha cega. Maldito, infeliz. Você vai pagar. É a hora que eu mais ofendo e que não tenho medo de estar pecando contra Deus. Porque eu estou revoltado com gente que diz estar seguindo a Deus e, ao mesmo tempo, ele é o próprio Satanás encarnado. Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. É o verso 22. Agora o 23. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhes, esforçai-vos entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E aí? Tinha alguém preocupado como hoje? Será que vai ser salvo muitos ou poucos? Será que eu estou nessa? Será que eu estou naquela? Esse camarada está sendo ensinado? Ele está dentro de uma loucura de um fogo cruzado de religiões. Um fala de um jeito, outro de outro. Um quer mais dinheiro, o outro... E ele não sabe nada. Ele está naquela situação, Senhor. Peraí, Senhor. Vou usar um pouco as minhas palavras. Ô, Jesus, eu estou preocupado. Vai ser salvo muito ou vai ser alguns assim, poucos? Porque naquele tempo já tinha esses demônios falando quem ia ser condenado e quem ia se salvar. Naquele tempo já.
Porque o diabo não existe de hoje, não. E nem é da semana passada para cá, não. Viu? E aí, então, ele preocupado fez a pergunta, a pessoa certa. São muitos ou poucos os que se salvam? Vamos ver se Jesus fez uma pregação tal qual essas que existe hoje? Rezou uma ladainha primeiro, fez uma baderna primeiro, usou de recortes, de brilhos, de jogo de cintura primeiro, para responder? Vamos ver? Quando ele disse essas coisas, fazendo essa pergunta, no verso 24 ele respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Colocou um ponto final aqui. Isso significa que tem pessoas que estão querendo entrar fazendo Deus de palhaço. Eu não economizo não, meu amigo. Não economizo não. Fale mal de mim. Diz que eu estou errado, eu aceito crítica. Aliás, se você apontar uma coisa em mim com provas que é errado, eu fico mais seu amigo. Porque você está me ajudando eu achar o caminho. E ele diz que muitos procurariam entrar e não poderão. Não está falando que não ia achar, não. Não pode entrar. Está falando. E quem é agora? Agora faz você. Você que às vezes tem a mesma classe daquele que queria iludir a velhinha com R$1.000 lá. Certo? Faz um exame aí e pensa quem é que está procurando entrar e não vai poder. Eu já disse isso na live e fiz uma pergunta. Será que é o Fernandinho Beiramar? Será que era o Hitler? Que estava tentando entrar e não ia poder? Esses nunca quiseram nem procurar entrar. Agora, quem está procurando entrar e não vai poder, meu amigo, não vou nem te pedir desculpa. É você que quer entrar com a sua roupagem de malandro, de malandragem. Eu estou falando ao seu bem. Eu não estou te condenando e nem condenando religiões nenhuma. Eu estou condenando o erro que são praticados, os erros entre elas. Verso 25. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, quem é o dono da casa? O próprio Cristo no dia do julgamento. E vós do lado de fora clamardes e baterdes, porque aí neguinho vai arrepender, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Será que Jesus não sabe alguém, você daqui, dali? Ué, Jesus, então, né? As minhas palavras, né? Ironia. É porque esse tipo de gente, esse tipo de pregadores, esse tipo de liderança, seja política, seja do que for, para Deus, essas pessoas não é mais do que um lixo. Certo? Por isso que ele respondeu assim. E, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. O 26 agora, o verso. E o capítulo, tornando a reformular, é o 13 do livro de Lucas. Então direis, veja bem, eles vão dizer, eles quem? Repara bem o que diz as palavras e faz você mesmo análise quem é os caras, viu? Então direis, eles, comíamos e bebíamos na tua presença? Nós estávamos na presença de Deus,
Nós estávamos nos templos, sentados nos bancos, gritando glória a Deus. Vou usar minhas palavras. E o Senhor vem dizer que não conhecia nós, não viu? O que é isso? Isso é uma tristeza, né? Comia e bebíamos na tua presença e ensinava em nossas ruas. Quem é que anda ensinando por aí? São esses que estão tentando entrar de qualquer jeito e não vão poder entrar. Mais tarde, sim. Depois que pagar tudo. Que aqui vai dizer aqui. Preste bem atenção, viu? Comia e bebia e ensinava nas nossas ruas. O Senhor viu nós e é capaz de ver, eu que estou falando com minhas palavras, e nós fazíamos esse trabalho nas ruas. Mas ele vos dirá, olha só a resposta, não sei de onde vós sois. Repetiu a mesma palavra 2 vezes. Tipo assim, eu já te disse que eu nem sei que lixo você é. Que se fosse, né, aqui, eu estou com as minhas palavras. Se fosse eu responderia sim. Porque você fez da cara do meu pai cara de palhaço. Você usou o nome do meu pai para ganhar dinheiro. Você usou o nome do meu pai para iludir pessoas menos esclarecidas, pobres, sofredores, desesperados. Então não sei quem você é. É assim que Jesus respondeu. E vamos, eu cortei o versículo no meio, que era o verso, aqui, era o verso 27, né? Então vou falar o resto dele. Vós apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade. Não me venha com churumelo dizendo eu preguei na sua rua, eu falei em outras línguas, eu tive não sei aonde, eu curei os enfermos, ressuscitamos os mortos. Não me venha com churumela. Apartai-vos de mim, vocês só praticam pecado, que é a iniquidade. Todos vós. Porque aqui não está embolando a geração do planeta, não. Aqui está falando desses pregadores, desses ensinadores falsos. Verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu dei uma explicação, você vai chiar na corda. Quando virdes do reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Vocês vão ver, vocês vão ranger os dentes. Quando vocês verem, ele usou Isaque e Jacó ali, mostrando que os santos, as pessoas honestas, vão estar ali. Os que ele quis salvar, virá a mim aquele que o Pai quiser revelar. Mas vocês vão ranger os dentes quando vocês verem muitos vindo de grandes partes do mundo e assentar naquela reunião e vocês não poder participar. Certo? Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que virão a ser últimos. Sabe por quê? Porque você que diz que é o primeiro, que já está salvo, está com tudo, poderá ficar por último depois de você passar por uma refinaria, certo? Que o que não vier por amor vem por dor. E aquele que você diz que era do diabo, você vai ver sentado lá, na reunião. Jesus falou um dia para os discípulos, as prostitutas vão entrar diante de vós no reino de Deus. Falou para os discípulos. Sabe por quê? Porque às vezes uma prostituta tem tido mais bom caráter do que um elemento que faz
o que eu vi na rede social, certo? Então, prezado amigo, eu peço você que deixe o like, compartilhe e, por favor, se inscreva no canal, porque ainda acho que ele está crescendo pouco, os seguidores. Não sei qual a causa. Se é porque a maioria não estão se importando ou está sendo iludido. Então, por favor, me ajude a mostrar para o YouTube que o que eu falo tem grande proveito a várias pessoas na Terra. Senhor, meu Pai, eu agradeço, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus e os santos anjos do Senhor, pedindo pelos nossos ouvintes e toda a terra aquilo que pedimos a nós. Acima de todas as coisas, eu te agradeço, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.